Qual a maior causa de separação? Se você procurar na internet, procurar nesses sites que falam sobre isso, né, então você encontra todo tipo de causa, né? Mas olhando recentemente uma dessas pesquisas, eu vi lá, né, que uma das primeiras causas para o homem, tá? Note bem, para o homem, é o quê? A traição, né? Para o homem, traiu, acabou. Curiosamente, neste mesmo site, para a mulher, traição vem em quinto lugar, né? Dos cinco maiores causas, né? Ou seja, a mulher está mais propensa a perdoar, né? Até por conta dessa, talvez, tradição machista, quem sabe. Mas o homem, a primeira coisa é traição. Traiu, acabou, tá? Para a mulher, não, né? Para a mulher, é só mais uma que passou na vida dele e tudo bem, ela pode, né, resolver isso com maior facilidade, na sua maioria, né? É o que dizem as pesquisas, tá? Mas uma outra coisa, por exemplo, que é colocado como causa de separação são as redes sociais. Hoje em dia, muita, né? Muito. Nós vemos assim, né? O celular, o smartphone, rede social, Facebook, Instagram, sites de relacionamento, salas de bate-papo. Hoje, por quê? Porque as pessoas acabam se colocando nesses lugares e então, né, dizem as reclamações, né? Isso foi tirado inclusive de um site jurídico, tá? Em que o advogado comenta que as alegações maiores foram essas, tá? Em terceiro lugar viria a rotina sexual, quer dizer, né? Sexo virou uma coisa sem graça, sem motivação, tanto para o homem como para a mulher, e aqui tem um detalhe muito importante, né? As mulheres evoluíram muito, tá? As mulheres realmente vieram para o campo de trabalho, evoluíram nas suas relações, estão tomando, né, lugares antes restritos aos homens, inclusive chefias e tudo mais, tá? Porque a mulher evoluiu bastante. E o homem, né, foi criado, de repente, dentro de uma situação em que ele pensava assim: a mulher existe para servir o homem. Ainda tem homem pensando isso. Por mais incrível que pareça, tem homem que pensa que a mulher existe para servi-lo, né? Consequentemente, isso não vai acontecer. Por quê? Porque hoje a mulher também trabalha fora, a mulher, além de trabalhar fora, ainda pesa sobre ela muito a questão dos filhos. Hoje já existem homens modernos participando, né? Mais do cuidado dos filhos, trocar fralda, dar banho, aquele negócio de mamadeira, tá? Eu trabalho com casais e eu vejo isso, né? Nas novas gerações, o homem já terá uma participação maior. Mas a mulher ainda carrega sobre ela, talvez pela gravidez, de carregar ali 9 meses aquele ser. Então, ela é responsável também pela amamentação, então ela às vezes acaba se colocando, ou a própria, né, o status quo, a sociedade, coloca a mulher como responsável pelos filhos. E aí a mulher evoluiu, como eu estava dizendo, ela evoluiu, ela cresceu, ela veio para... E essa questão da intimidade, da sexualidade, a mulher também quer prazer. E muitos homens, e me espanta a quantidade, o percentual de homens que não tem consciência disso, que a mulher também quer se satisfazer sexualmente. Ué, natural. Então, quando a gente pensa nessas questões todas, tá? A gente vê o quê? Que isso também acaba influenciando, só que curiosamente, tanto para o homem quanto para a mulher nessa pesquisa, o sexo não vinha em primeiro lugar, tá? Vinha lá para o terceiro ou quarto. Uma outra questão também foi colocada é a questão dos filhos. E hoje nós temos casais, né, se unindo que já tiveram relacionamentos anteriores e um ou outro tiveram filhos. E aí o que acontece, né? A relação com esses filhos no novo casamento acaba criando uma nova separação. E interessante que em último lugar aqui, né, para os homens é a falta de respeito, tá? Para a mulher, né, a mesma coisa, a falta de consideração e tudo mais. Só que no meu trabalho com pessoas, eu vejo uma coisa assim impressionante,
que todas essas coisas que a gente colocou, né, traição, redes sociais, rotina sexual, né, problemas com os filhos. Ah, tem uma outra coisa muito legal também. Exigências irreais. O que é isso? O cônjuge espera que a outra pessoa faça coisas tipo Walt Disney, né? Viveram felizes para sempre, tá? Aqueles filmes, né? Aqueles filmes românticos, né? Gente, né? Muita gente acaba fazendo e cobrando esse tipo de exigência. E aí o que acontece? Não corresponde. Não corresponde. E isso acaba gerando separação. Mas, como eu estava dizendo, dentro dessa listagem de situações, o que eu notei em todos os casos que eu trabalhei? Havia falta de conversação. Ah, grande novidade, falta de conversação, falta de comunicação. E é verdade, né? Todos os estudos mais antigos a respeito de relacionamento alegavam falta de comunicação, ou seja, as pessoas não conversam. Então, se você colocar, por exemplo, traição, por que acontece a traição? A traição acontece porque a pessoa conseguiu conversar com alguém do outro lado e não havia correspondência do lado de cá. A falta de conversação aqui, então, causou a traição? Não. Mas deu ocasião. É aquela história, né? A ocasião faz o bandido. Eu tinha um amigo, né, lá no interior do Paraná, e uma vez roubaram a caminhonete dele. E aí ele foi para a delegacia e queria conversar com o ladrão, né? E perguntar para o ladrão por que ele roubou a caminhonete dele. E o ladrão disse assim, era que estava mais fácil. Ou seja, isso é grave, né? Tanto o homem quanto a mulher, tá? Os dois começam a se distanciar, param de conversar, ou às vezes nunca conversaram, que é mais grave, né? E aí o que acontece? Alguém começa a conversar. E hoje nós temos essa questão do ambiente de trabalho ser misto. Então pessoas se conversam, tá? E a pessoa diz assim, mas redes sociais, né, provocam uma traição. As redes sociais provocam a comunicação. Pessoas começam a conversar, começam a trocar ideias, começam a descobrir pontos em comum, né? Começam a trocar elogios, certo? Delicadezas, e as pessoas começam a conversar. E aí, quando elas se encontram, e aqui tem uma estatística terrível, que eu acho assim, terrível, né? De cada 2 traições virtuais, uma acontece no real. Parou para pensar isso? Olha só. Pessoas, né, às vezes criam relações virtuais, tá? Casado aqui, casada ali e tal. E aí começa a conversar e tal, rola, né, aquele clima entre os dois e acontece a traição virtual, tá? Sexo virtual, enfim, um monte de coisa. E aí o que acontece? Diz a estatística, e eu achei isso gente, um descalabro. A pessoa, cada 2, uma acontece de verdade. Por que acontece de verdade? Né? Conforme a gente estava falando, a ocasião faz o bandido. Ou seja, a pessoa está com fome, está com sede. Né? Alguém vem e oferece água fresca, né? Oferece uma comida deliciosa e a pessoa vai ser tentada. Se a gente não trabalha isso, se eu, você com ele com ela com ele, não trabalha essa necessidade de ambos, o que vai acontecer? Você abriu ocasião, tá? Não se justifica, não estou dizendo que é certo, mas eu só estou mostrando como é que as coisas acontecem. Ou seja, não houve comunicação. Aí você fala assim, mas porque eu estou muito ocupado, estou muito estressado, muito trabalho. Ué, como é que consegue conversar com a outra pessoa? Tá? Como é que consegue? E eu, como eu estava falando sobre ambiente de trabalho, né, existe hoje uma estatística no Rio de Janeiro que um dos maiores picos de uso do motel é na hora do almoço. Sim, senhores, exatamente isso. Ou seja, pessoas conversam, né? Tarará, hoje em dia o pessoal está muito assim, né? Laissez-faire, laissez-passer, deixa estar, como é que fica, não sei o quê. E aí o que ocorre?
as pessoas vão se consolar. Né? A mulher vai achar um consolo, né? Um ombro amigo, o homem a mesma coisa, e acontece. Agora, onde é que está a causa principal disso? Não está nas redes sociais, não está na outra pessoa que aparece. Todo mundo é tentado, ninguém vai dizer que nunca foi tentado, nunca se sentiu atraído por quem quer que seja. Acontece que no relacionamento não existe a conversação. E no final desse vídeo eu quero te dar uma dica super importante para você realmente reativar a conversação e a comunicação com o seu parceiro, com a sua parceira. Um fato mais importante ainda, que eu considero assim fundamental. Se a comunicação de fato acaba sendo a causa principal das separações, o que é comunicação? Não é só conversar. Não é só conversar, é que a informação que está do lado de cá precisa chegar do lado de lá. Né? E isso é muito sério. Tá? O Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, ele diz o quê? Que 60% dos problemas de uma empresa está na falha da comunicação. Quer dizer, a pessoa falou uma coisa, falou outra, eu dou consultoria para a empresa, eu trabalho esse lado da comunicação e é fatal. Né? O gerente não conseguiu falar com o encarregado, que não conseguiu falar com o funcionário, o diretor que não explicou bem a situação, ou seja, comunicação é se a informação que saiu daqui chegou do outro lado do jeito que você gostaria. Se você só falou, você não comunicou. Né? A palavra comunicar, né? ela sugere dois vocábulos, comum e ícone, ou seja, um ícone, um significado. Quer dizer, o significado tem que ser comum aos dois. O que eu pensei tem que estar lá. E aqui talvez seja a máxima mais fantástica que eu já falei a respeito de comunicação. O que está na sua cabeça está só na sua cabeça. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, como assim, doutora Assis? Por que graças a Deus? Gente, muito simples. Pensa comigo. Se todo mundo soubesse o que os outros pensam, você acha que teria alguém vivo na Terra? Pensamento é uma coisa restrita a você, né? Está lá dentro da sua cabeça. E isso que você pensa, sua necessidade, seu gosto, sua vontade, precisa chegar do outro lado. E como eu disse, no final desse vídeo eu vou falar exatamente sobre um ícone importante, uma coisa importante que talvez até você já saiba, mas que você às vezes esquece, tá? Se o que está na minha cabeça não chegar na cabeça do outro, a outra pessoa não vai saber o que acontece com você. Simples. Simples assim. Simples assim. Né? Às vezes a mulher, né, fala, né? Ah, doutora Assis, né? Puxa, meu marido não me ajuda. Né? Chega em casa, bota o pezão em cima da mesinha, da sala, liga a TV, né? Hoje em dia vai para o videogame, vai para as redes sociais e fica lá e tal, dizendo que está estressado, está desestressando e tal, e eu lá cuidando com o restante da casa. Aí você fala assim, será que ele não está vendo? Né? É a sua grande pergunta. Será que esse homem não está vendo que eu estou aqui ajudando, estou cuidando, né? Estou preparando até a alimentação, o cara não vem ajudar e tudo mais, ainda diz que está cansado, e eu que trabalhei o dia inteiro, né? Ainda dei atenção para os filhos, e agora nesse negócio de ajudar os filhos em casa, nas tarefas escolares e tudo mais, e o cara está lá, aí você fala assim, será que ele não está vendo? Será que ele é cego? Né? Será que falta inteligência? Não, minha cara. O que é importante a gente entender aqui é o seguinte, o seu marido foi criado por uma mãe mulher, ou uma tia, ou uma avó. Raramente foi criado por um homem, pelo pai, pelo tio, né? Foi criado por uma mulher. E nós vivemos num lugar em que o homem é tratado pelas mulheres, pelas mães, não pelas mulheres, pelas mães como o reizinho da família. Tá? Então, tudo que o garoto quer, tadinho, né? Por que não? Por que não sei o quê? E o quê? Não dá responsabilidade para essa criança.
Esse garoto, muitas das vezes, nunca nem pegou a toalha do chão no banheiro. Esse garoto cresceu e casou com você. Tá? Nunca ninguém falou nada. Então, eu vou fazer aqui como é que é? A defesa do bandido, né? Se ele nunca aprendeu isso, será que ele vai fazer? Aí você vai falar, tem essa da paciência, né? O cara não é burro, o cara, né, trabalha, o cara, né, tem sucesso na vida profissional dele e ele não vê isso? Não, ele não vê. Literalmente ele não vê, tá? Eu dei uma palestra uma vez e tinha um grupo lá de líderes, até líderes religiosos, e eu falava sobre isso, né? O que está na sua cabeça está só na sua cabeça. Você precisa transmitir, você precisa fazer essa informação chegar do outro lado. E a mulher estava lá, chegou em casa depois de um dia, né, bastante agitado e tal, e ela estava lá, né, no varal, estendendo uma roupa, estendendo outra, e o maridão, né, no trono lá, pezinho em cima da mesa, assistindo televisão, futebol, não me lembro. E aí o que aconteceu? Ela, como sempre, irritadíssima, correndo, filho, 2 filhos pequenos, aquela coisa toda. Ela lembrou da palestra. Ela falou assim: opa, o que está na minha cabeça está só na minha cabeça. Ela foi lá na sala, falou: ô amor, né? Tô aqui estendendo a roupa e tal, cuidando da comida, vem cá me ajudar e tal, que eu tô precisando. Ele, opa, claro, pum, levantou, foi. E ela falou: gente, quanto tempo eu sofri, ficava irritada, ficava uma fera, porque ele não me ajudava e a única coisa que eu precisava era pedir. Você vai falar assim, mas não pode ser tão simples assim. Gente, é igual aprender a ler e escrever. Se você aprendeu a ler e escrever, você pega um texto e você lê. Uma pessoa analfabeta, ele vê as letras, mas para ele não tem significado nenhum. Ele é analfabeto. Ele é uma pessoa o quê? Ignorante naquele assunto. Não é que ele é ignorante, que ele é burro. Não existe ser humano burro. Né? Ele não sabe. Então, se você é a esposa, quer uma participação maior, tá? E ele, né, não vê, não adivinha, né? Que bom que as pessoas não adivinham pensamentos, como eu disse há pouco. Na verdade, ele só precisa que você chegar lá e fala com ele. Agora, aqui está a dica mais maravilhosa do mundo, que muitas pessoas ignoram, né? Eu ainda não fiz uma pesquisa para saber onde é que as mulheres aprenderam isso, tá? Em que a mulher brava consegue conquistar o marido. A mulher, para conquistar o marido, tá? Ela é charmosa, ela se veste bem, ela se maqueia, ela trata do cabelo, ela fala doce, né? Mulher tem uma capacidade de falar doce, que é uma maravilha, né? Falou doce, um abraço pro gaiteiro, né? E tal. Aí ela casa, parece que incorpora um programa, um aplicativo que diz assim, ó, casou, mulher fica brava, tem que ser brava, tem que falar irritado, tem que ficar nervosa, tem que se irritar completamente, tem que parecer brava, tem que mandar, né? Eu até brinco nas palestras, né? Por que Deus falou para a mulher ser submissa ao homem? Né? Sabe por que Deus falou isso? Porque eu quero ver o homem ter peito para falar isso para a mulher dele. Então, mas parece que baixa esse aplicativo e a pessoa pensa assim: não, eu tenho que ser brava, eu tenho que mandar. Às vezes aprendeu, às vezes foi a maneira de aprender. Note bem, essa dica importantíssima é fundamental para que você consiga a cooperação do seu marido. Né? Hoje, nas empresas, você deve saber muito bem que acontece a história do assédio moral. Quer dizer, o patrão gritou, irritou, tratou mal, ofendeu. Dá processo, dá processo. Eu já atendi uma empresa em que um gerente acabou sofrendo um processo judicial, né? Por conta dele falar agressivo com o funcionário, tá? E a empresa teve que arcar com as consequências. Então, quem é que disse para nós que o homem que foi conquistado com palavra doce, com palavra amiga, né? Com aquela pessoa que, né, faz as vontades, né, procura conciliar tudo com jeitinho, casou, vai de repente
não baixa um aplicativo no homem dizendo assim, ó, a mulher brava significa que ela ama você. Não tem isso, tá? E o homem, a agressividade do homem, a raiva do homem é pior que a raiva da mulher. As pessoas pensam, não, a raiva da mulher é pior. Não, a mulher se irrita com facilidade, mas o homem ele fica com raiva, tá? A adrenalina e o cortisol do homem parece que a torneira é mais larga e quando abre aquilo, vira um negócio doido. Então é muito importante nós entendermos que o quê? A comunicação, ela passa por esse filtro. E aqui vai um desafio para você. Pensa comigo, que está na sua cabeça, está só na sua cabeça, graças a Deus, né? Ainda bem que ninguém sabe o que o outro pensa. Você quer ajuda? Fala suave. Experimenta isso. Fala suave, fala com calma. Ah, mas por que é que eu tenho que fazer isso? Ei, se você não quer divorciar, você não quer separar, né? Daqui uns dias eu vou gravar um vídeo, né? Que o título é o seguinte: eu não preciso de paixão, eu só quero paz. Por quê? É o que os homens hoje mais reclamam. A mulher chega em casa, ela irrita, ela acha que ela é irritando o marido, então quanto mais ela irritar o marido, ela vai conseguir. O marido pode até fazer, para ele se ver livre, né, daquela coisa. Só que se alguém falar doce, se alguém falar suave, se alguém conversar, se alguém sorrir mais, a ocasião faz o bandido, tá? Não estou justificando, não estou dizendo que ele tem razão. Só estou dizendo que existe uma maneira de você evitar toda essa problemática se nós começarmos a fazer o quê? Comunicar. A informação precisa chegar do outro lado. Então não espere que o seu companheiro, a sua companheira, adivinhe o que você está pensando. Não vai adivinhar, a gente não tem esse poder, tá bom? Segundo, se vai falar, não se irrite, não é? Não tem aquele personagem da TV, né? Não se irrite, não se irrite. Não fale irritado, porque a irritação, ela provoca no outro o quê? Mais irritação. Quando você estava conquistando, né? Como eu disse há pouco, quando você estava conquistando, você falava o quê? Suave, né? Você falava doce, você falava com carinho, né? Eu me lembro uma vez quando meu filho era adolescente e ele teve a primeira namoradinha dele, né? E a namoradinha ligou na minha casa. E quando ela atendeu, né? Né, eu atendi, tá, eu quero falar com seu filho, não sei o que, né? E eu estava conversando com ele ali, a gente estava tratando um assunto e a gente estava falando meio grosso um com o outro, assim, né? Não, porque não é assim, tal, 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 tal. E ele pegou o telefone e ele falou assim, alô? E eu comecei a rir. Quer dizer, ali em casa o assunto estava meio, né, tenso. Mas na hora que ele pegou o telefone, porque estava na conquista. Então, fala suave. Essa é a dica. Fala suave, fala doce, fala delicado. E ó, se você ainda não, né, pediu o nosso e-book, chega de discussões e comece a viver, né, ou pare com as discussões e comece a viver, se inscreva aí no canal, coloque o seu e-mail, né, peça pra gente, nós vamos mandar gratuitamente esse e-book para você que fala sobre a importância de um diálogo realmente construtivo que você vai gostar muito, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.